Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então. Põe essa mão para cá. Pai, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, Deus, pela vida do Douglas, Pai. Que possa ser um tempo, Deus, de bênção, um tempo, Deus, de edificação. Que a tua graça, Deus, possa estar com ele. Que o compromisso, Deus, do altar possa estar com ele, sobre a vida dele. Deus, que a tua graça e o teu refrigério esteja sobre a vida dele. Que ele possa ser uma bênção, Deus, em nossas vidas, edificando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, aquecendo os nossos corações em relação a ti. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Eu estava refletindo ontem, e aí cada vez que eu me lembrava de uma coisinha, eu voltava, ia lá e escrevia. E quando o pastor estava falando aqui a respeito disso aqui ser um local perigoso, realmente é. Porque primeiro nós ministramos para nós, para depois falarmos à igreja, né? E eu acho que isso aqui vem muito bater de frente com a minha vida, né? Com quem eu andava, com quem eu era e com quem hoje eu pretendo andar. Amém? Eu plagiei alguma coisa porque eu escutei na rádio. Antigamente eu escutava. Quem que escuta rádio? Espero que vocês não escutem algumas coisas, eu não vou falar porque está gravando, né? Mas hoje eu só escuto rádio cristã, rádio evangélica. Filtro algumas coisas do que eu escuto, porque nem tudo que é falado ali condiz com o meu discipulado, mas muitas coisas que dizem ali eu levo para a minha vida. E uma delas que eu estava escutando, é bem pouquinho do que eu vou plagiar, mas o resto que eu vou falar vem do meu coração mesmo, vem de Deus. Amém? Todos aqui conhecem a história de Enoque, né? Queria que você abrisse a sua palavra comigo, lá em Gênesis 5. Vou marcar com a máscara. Porque tem bastante coisa aqui para marcar. Amém? Gênesis 5. A história de Enoque, ela é bem curtinha, né, cara? Ela é uma coisa assim que não fala nada. Mas eu acho que é a mais linda da Bíblia. Uma das mais lindas. Porque ela fala assim, ó. 5, 24. Não, mas eu vou começar no 21, pastor. Tá? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. História comprida, né? A de Enoque. Na Bíblia aqui resume-se em 10 linhas, mais ou menos, nem sei se dá isso. Mas é uma história que nos impacta, ou deveria nos impactar. Ele tinha 65 anos, quando começou a gerar seu primeiro filho, que foi Matusalém. Depois viveu mais 300 anos, gerou filhos e filhas e acabou. Só que nesses 300 anos, Enoque andou com Deus. Nós temos 365 dias num ano. O cara viveu 300 anos, presta atenção. Quantos dias tem um ano? 365. Quantos dias a gente anda com Deus em um ano? Esse cara andou 300 anos com Deus. Não é pouco. Não é pouco. Às vezes a gente vive em média o quê? 70, 80, né? Alguns fazem hora extra, passam um pouquinho mais. Esse cara viveu bastante. E ele não viveu num tempo muito tranquilo, não. Porque logo depois vem a corrupção da humanidade, né? E 300 anos ele viveu com Deus. E como que a gente faz para andar com Deus?
eu ainda não sei, amados. Eu confesso que eu ainda não sei o que é andar com Deus. Eu não sei se algum de vocês aqui andam com Deus, porque andar com Deus é andar do lado de Deus. Abre a sua palavra lá em Amós. Agora eu quero ver se vocês são bons de Bíblia. 300 anos? É bastante dias. Amém? Lá em Amós 3, tem um versículo que resume um pouquinho do que é preciso para andar com Deus. Amós 3, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, se eu vou achar aqui. Eu falei para vocês achar e eu não procurei na minha, né? Amós 3, versículo 3, diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É um ponto de interrogação aqui na minha Bíblia. Aí na de vocês provavelmente deve ser a mesma coisa. Isso diz por que Enoque foi arrebatado. Porque ele andava de acordo com Deus. Ninguém anda de acordo por muito... Se não está de acordo, não consegue andar por muito tempo juntos. Eu ouvi uma frase que diz assim, ó: casar é fácil. O difícil é permanecer casado. E Deus, conosco, Ele tem uma relação de casamento. A gente casa muito fácil com Deus, quando a gente aceita Jesus. O problema é quanto tempo a gente permanece casado com Ele. Não é fácil permanecer casado. Muitos dizem que é simples a vida de um evangélico. Não é. Não é não. Quando a gente vê pessoas se preocupando com tantas coisas, menos com o reino, ela não pode dizer que ela é evangélica. Porque se ela se preocupasse mais com o reino e menos com as coisas que tem aí fora, ela era um pouco mais evangélica. Ela estaria apimentando um pouquinho mais o casamento dela com Jesus. Para de se preocupar com política. Para de se preocupar com o teu irmão que não está andando com a roupa decente, que não está comendo a comida certa, que não está fazendo... Ora mais. Ora mais. Lê mais a palavra. Que Deus vai falar conosco. Esse é o andar de acordo com Deus. Deus faz as coisas por nós. Nós não precisamos fazer nada por Ele, porque Ele vai estar do lado. Quando fala que o meu jugo é suave, é porque a gente colocou Ele do lado. O jugo é uma canga. E nós somos o boi chucro. E o mestre, que é aquele boi mais velho, ele leva a gente para onde Ele quer. E quando a gente fica puxando, e Ele vai indo para um caminho e a gente indo para o outro, Ele vai levando. Você não adianta você fazer força. Se você está casado com Ele, Ele vai te levar pelo caminho, você vai cansar, você vai parar de querer fazer as coisas com o teu braço e você vai acompanhar o mestre. Um dos exemplos, o pastor estava falando agora há pouco, era Elias, né? Esse cara, teve um cara que andou de acordo com ele, que foi Eliseu. Agora vamos achar aqui na minha anotação, aqui, onde é que eu coloquei isso? O que é um exemplo de andar de acordo? E por que você é abençoado quando você anda de acordo? Me ajuda aí, irmãos. Vamos achar onde é que, quando foi que Eliseu viu Elias ser levado aos céus. 2 Reis. Capítulo 2. Quando eu estiver próximo ao horário aí, alguém dá um joia para mim, tá? Amém? Esse cara, ele andava com Elias e ele não queria largar do pé de Elias. De jeito nenhum. Assim nós devemos ser com nossos mestres, com os nossos pastores. Andar com eles. Aonde eles forem, nós temos que ir. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca a unção de pastor em um homem, não é para dizer que ele é melhor do que o seu discípulo. É para dizer que o pastor segue a Jesus e o discípulo segue o pastor.
Amém? É isso que Deus quer. Ele quer que a gente segue. O meu filho tem que me seguir. E qual é o caminho que eu devo andar? Eu tenho que ter exemplo de alguém para ser exemplo para ele. Esse negócio de que você não precisa estar na igreja, essa modinha que estão inventando por aí, de que eu sou igreja, de que Deus é um só, isso é balela. O próprio Jesus frequentava a igreja. O próprio Jesus ia à sinagoga como de costume. Assim fala a palavra de Deus. Agora essas pessoas que estão falando que não precisam de igreja, elas têm que provar para mim na palavra que está escrito aqui que não precisa igreja. Que um crente não precisa de igreja. Na realidade não é só o crente que precisa de igreja. A humanidade toda precisa de igreja. Eu postei hoje um vídeo para o pastor de uma igreja lá na África que é uma loucura. Só que eles não consideram como igreja. O pessoal está bebendo na igreja. Está lotando a igreja. Eles estão bebendo no púlpito. Eles têm um... Como é que é o nome daquele chapéu, pastor? Aquele negócio comprido aqui assim que os caras usam. Como? É isso aí. E uma garrafinha de uísque e uma de cerveja pendurada pequenininha aqui assim, ó. E eles podem beber no culto. Daí a mulher falou assim, sabe por que a gente pode fazer tudo isso? Porque a gente lê a Bíblia, a gente lê os versículos, a gente ora. É o fim dos tempos, cara. Deus está voltando. Ele não vai admitir isso. Não vai. Não vai. Ele vai queimar isso tudo. Valeu. Ele vai queimar isso tudo. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Significa que Eliseu não queria largar do pé de Elias. E Elias falava, fica aqui. Mas ele disse, não, eu não quero que tu vá sozinho, eu vou contigo. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas nem fale nisso. Ele não queria se separar do cara de jeito nenhum. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram juntos, então, a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Esse cara andava, né, gente? Está vendo? O pastor tem que andar. Às vezes a gente fala que o pastor tem que ficar aqui. Cara, o chamado de um pastor é para andar. Uma hora ele pode ser que vai sair daqui. Ou vai abrir outra igreja. Tomara que seja perto, né? Mas um pastor anda. Um profeta anda. A hora que isso aqui encher, ele envia para outro lugar. Ele envia. Não sei quem substitui. Não sei se é o Lucas. Não sei se é a pastora Mari. Não sei. Não levanta a Bíblia para esconder o rosto não aí. Eu não sei. Não estou profetizando. É uma coisa que veio no que eu estou falando, sabe? Mas ele mesmo já falou que a vontade dele não é ficar aqui. Porque ele não quer só ganhar um pequeno rebanho e sair. Todo pastor ele quer tá andando, cara. Ele não quer passear. Ele quer andar. Passear é diferente de andar. Andar é como Enoque. Andava com Deus. E já não encontrava mais aqui. Ele foi levado. Continue lá no 6. Em seguida, foram ao Jordão. Pronto, né? E partiram do Jordão. E mais uma vez ele falou que não queria que falasse isso. No 7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto.
enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram. E os dois atravessaram o chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Elias: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Elias não queria que Eliseu ficasse indo com ele para lá e para cá, mas Elias acho que estava esperando o que ele queria para poder se separar dele. Quando ele fez essa pergunta, logo depois aconteceu essa separação. Todos nós temos que desejar algo de um mestre. Seja ele um dom profético, seja ele qualquer tipo de dom. Mas o principal é a sabedoria do que ele pode nos passar para a gente poder repassar. A gente só pode falar aquilo que a gente escuta. Então a gente tem que ter um bom tempo com os nossos pastores. Seja individualmente, seja coletivamente, seja na sua casa, seja na casa do pastor, convidando ele para ir na sua casa. Ele não gosta de ir, mas se convidar ele vai. Pode ter certeza que ele vai. Se convidar ele vai. Faz sopa que ele vai. Mas pode convidar que ele vai. E se você ir, você sempre aprende alguma coisa. E também às vezes a gente ensina alguma coisa, porque é uma divisão de conhecimentos. Amém? Depois de terem atravessado, aí lá no 10, disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte, ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhe falou: não lhes disse que não fossem? Eliseu sabia para onde ele tinha ido. Quem anda de acordo com a pessoa até o fim, ele sabe para onde essa pessoa vai. Ele conhece o íntimo da pessoa, conhece o seu coração, conhece seus desejos, conhece tudo aquilo que ele precisa. Elias foi levado aos céus e o próprio Eliseu viu, mas os outros não viram, porque os outros não andavam com ele. Ele ficou abatido, ele rasgou suas vestes, ele deve ter chorado muito. Imagina, meu amigo, meu mestre, ele não era só mestre, ele era amigo dele. Né? Elias chegou, jogou a capa e falou: me segue. Ele foi lá, matou todos os bois que ele tinha, largou tudo, como aquele louvor que foi cantado agora há pouco. Queimou tudo para seguir
Elias. Talvez a gente não tenha essa oportunidade, mas Deus sempre nos chama para alguma coisa na obra. O problema é do que a gente vai deixar, o que a gente vai queimar, o que a gente vai abandonar para poder seguir o mestre. Às vezes a gente tem... Não é pecado ter coisas não, viu, irmãos? Não é. O problema é você reter aquilo que você tem. Se você tem uma vida que Deus está te dando boa, e você é dizimista, e você é ofertante, e você reparte as suas bênçãos, você ajuda com missões, ajuda a sua igreja, ajuda seus irmãos, Deus vai abençoar. Ele vai encher teus celeiros. Não estou pregando sobre prosperidade aqui. Mas esse celeiro um dia vai sumir, vai ser tudo queimado. Eliseu era um cara que tinha o celeiro cheio. 12 juntas de boi, meu. Hoje mais ou menos uns 3 ou 4 trator desse Valtra traçado aí com colheitadeira, plantadeira, adubadeira, tudo com eira. Cheio de coiseira. 12 juntas de boi. Imagina a madeirada que esses boi puxavam, porque essa madeira tem que ser muito forte. A madeira era o implemento agrícola que ia nesses bois. Hoje só um trator é um preço, mais os implementos, que tem implemento aí que é mais caro que a própria máquina. Ele queimou tudo para seguir o amigo dele. Nós temos que seguir os nossos amigos. Nós temos que deixar de ver os defeitos dos nossos amigos. Esses amigos que eu estou falando, não estou aqui para puxar nada de ninguém. Esses nossos amigos são os nossos pastores. Pastor Lucas, pastora Mari, pastor Regis, pastora Márcia. São eles. A igreja existe para ser o centro de louvor e adoração para o único ser que é Jesus Cristo. Para mais ninguém, mais ninguém. Mas aqui também é um local aonde nós encontramos as pessoas que podem nos aconselhar. São pessoas com defeitos? São. Nós também somos. Eu não podia subir aqui para pregar a palavra? Não podia. Não posso. Não quero. Não deveria. Porque se você olhar para mim com os olhos que você tem, você vai ver que eu não posso estar ministrando. Só que se a gente for olhar dessa maneira, ninguém pode pegar esse microfone para ministrar. Ninguém. Porque o papel de julgar alguém vai ser Deus quando nos arrebatar. Nós só temos aqui é que aceitar as coisas. Aprender o que é o amor de Cristo. Enoque andou 300 anos, cara. A primeira coisa para nós andarmos com Deus é começar a se arrepender. Porque só o arrependimento traz a salvação. Isso é o básico, eu já ouvi várias vezes. A gente tem que fazer isso todo dia. Hoje mesmo eu tenho um monte de coisa para me arrepender, desde a hora que eu levantei até agora, até aqui. Outra coisa, mudar o caminho. Parar de andar em lugares perigosos. Quando o pastor falou de livre-arbítrio, ninguém aqui mais tem livre-arbítrio. A partir do momento que você sentou na cadeira de uma igreja, você aceitou a Jesus, você não tem mais o livre-arbítrio. Ele ronda você. Sabe quem que é esse livre-arbítrio? Satanás. O livre-arbítrio, ele é chamado de Satanás. E ele está em volta da gente, bramando como um leão. Se eu aceitei Jesus, eu tenho que aceitar que eu não quero mais o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é o quê? A livre escolha. Você pode escolher o que você quiser fazer. A gente pode sair daqui, ir lá no bar, pegar um litrão, espremer um limãozinho e encher a cara. Amanhã acordar com dor de cabeça, vomitando, era 5, 6 dias ruim. Mas a partir do momento que eu fiz aquela oração, Senhor, eu te aceito como meu Jesus, único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E de lá não apagues mais. Quando eu falo não apague mais, eu falo tchau livre-arbítrio. Não temos mais livre-arbítrio. Ele deixa de existir? Não. Ele existe o tempo todo, o dia inteiro. Ele chama-se Satanás, ele chama pecado. Esse é o livre-arbítrio.
E Ele não vai deixar de atormentar a tua vida nunca. Ele vai sempre estar em volta de você. Isso eu também escutei do Luiz Hermínio. Ele não falou tudo que eu falei, mas ele falou que você não tem mais livre-arbítrio. Eu também estou falando para vocês, porque eu também sigo ele em algumas coisas aqui no Face. Não sou muito bom em mexer, às vezes faço até umas besteiras. Mando mensagem errada, mas tudo bem. Deus conhece meu coração. Eu fico imaginando os discípulos do apóstolo lá de São João que morreu. Aqueles que realmente andavam de acordo com ele. Como que eles não estão se sentindo? Porque ele morreu, cara. Ele não foi avisado assim, olha, amanhã eu vou partir daqui, entendeu? Que nem Elias falou para Eliseu. Elias falou para Eliseu que ia ser levado, cara. Elias tinha tanta intimidade com Deus que o próprio Deus falou para ele que ia levar ele. Tá aqui. E Elias tinha tanta intimidade com Eliseu que Elias falava o que Deus falava para Elias. O que Deus falava para Elias, Elias falava para Eliseu. O que Deus fala para o teu pastor vai falar para você. E você vai falar para as outras pessoas. Vamos aprender a escutar. Escutar mais, falar menos. Aprender mais para repassar o que a gente aprende. É fácil? Não, não é fácil. A própria Bíblia fala como é difícil seguir a Jesus. Lá em Lucas 9. Abre lá sua Bíblia comigo em Lucas 9. Mateus, Marcos, Lucas. O próprio título aqui está falando aqui, ó. Como é difícil seguir Jesus. Lucas 9, do 57 em diante. Qual é o título que está indo de vocês aí? Como é difícil seguir a Jesus? É, mas é difícil mesmo. É a mesma coisa, é bem difícil. Quando a gente está em prova, é porque é difícil, né? Não tem prova fácil. É, muito bom esse aí também. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: olha aí como é fácil seguir a Jesus. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus muitas vezes não tinha nem onde dormir. Não tinha nem onde deitar, cara. Não tinha uma cama. Muitas vezes ele tinha lugares que ele de excelência. Ele foi convidado por pessoas ricas também para dormir em suas casas. Entendeu? Jesus, ele é para todos, ele é para o rico, ele é para o pobre, não interessa, tá? É claro que por que fala que é mais difícil para o pobre entrar no reino dos céus? Porque é mais difícil ele abandonar as coisas que ele tem. O rico, perdão. Por que é mais difícil o rico entrar? Porque ele tem que queimar todas as carroças, ele tem que matar todos os bois, ele tem que... É bastante coisa para deixar para trás, né? Mas ele dormia na casa desses caras também. Né? Muitos homens da Bíblia aí que foram bem abastados. Davi era um cara pobre? Não. Mas começou como pobre. Ele era um cuidador de ovelhas, né? O menor da sua casa. Se tornou o maior rei que existiu em Jerusalém. Então, ele é para todos. Amém? No 59, o outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. O pastor acabou de falar. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O pastor tinha acabado de falar isso aí. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Não precisa explicar esse versículo, né? Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe
a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É fácil seguir a Jesus? Não é fácil. Não é fácil andar com Jesus. Não é fácil sair do cotidiano que nós estamos acostumados e acomodados. Chega em casa, tem a jantinha pronta, a esposa cheirosinha, a casa limpinha. E quando Jesus fala que não tem nem onde deitar a cabeça, aí o cara vem dizer para mim que o evangelho é fácil, que seguir Jesus é fácil. Não é. Não é. Não é fácil seguir a Jesus. Quando temos uns chamados e nós olhamos para a nossa agenda para ver se dá para encaixar um tempinho para Deus. Qual é o tempinho que nós tiramos para Deus? Se nós teríamos que dizimar tudo para Deus. Nosso dia tem 24 horas. Nós deveríamos dizimar 2 horas e 40 minutos. Deus não pede nada. Ele pede 10% do que você tem. Não estou falando em ofertas, não. Estou falando da tua vida. Estou falando da tua vida. De 365 anos que Enoque viveu, quanto que ele dizimou da vida dele para Deus? 300 anos? Quantos por cento que dá isso? 365. Daria 36 anos e meio. 30 e pouquinho, 36 e alguma coisa. Ele não dizimou isso, ele dizimou mais de 90%. Dizimou 300 anos da vida dele. Por isso que lá no céu haverá escala para tudo. Porque se um cara que nem Enoque, que viveu esse tempo todo, andou com Deus, como é que ele vai estar lá em cima? Ele vai estar andando do lado de Deus, cara. Ele vai estar andando do lado de Deus. Nós vivemos aí 70, 80 anos e a gente, olha, para passar 5 anos disso tudo com Deus, onde que a gente vai estar? Vai estar pau da goiaba para estar no átrio. Ou então, nesse tempo que nos resta, a gente tem que aumentar muito a nossa qualidade de vida com Deus para melhorar, para sair do átrio. De repente ele vai dar aquela... Se o resto da vida que a gente tem tem que ser que nem aquela oferta. Tem que ser dado o melhor. Para poder sair do átrio. Porque o átrio é um local perigoso. O átrio é esse que olha a agenda e vê se tem um tempinho para tirar para Deus. E pedir a Deus para morrer no dia que ele está na igreja ou no dia que ele está bem legal. Por isso que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar primeiro ir lá se despedir do pai e da mãe, enterrar outra pessoa. É buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Eu desejo isso para a minha vida. E eu preciso disso. Depois, a gente vai ver agora, em 2 Reis 5, 20. Um homem que era para andar como Eliseu andou com Elias. Era o tal do Geazi, que andou com o próprio Eliseu. E por que ele se perdeu? O pastor falou que uma das maiores coisas que a gente pode se perder é pelo dinheiro. E esse cara se perdeu pela cobiça. 2 Reis. Eu quero achar 2 Reis aqui, que é bem fácil, mas não estou achando. Que legal. Aí. É que eu tô nervoso, tá, gente? Vamos lá, amém?
estou nervoso e eu não estou mais enxergando como eu enxergava. O castigo de Geazi. Todos conhecem, mas a gente vai ler. Quando Naamã estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata, ou mixaria, né? E 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos. O Geazi deve falar: não quero 70, só 35. Não, ele já pegou, ele já estava corrompido. Primeiro que ele já mentiu. Segundo que ele se perdeu pela cobiça. Vamos pular lá para o 24. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. O que Eliseu era dele? Senhor dele. Este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mentiu de novo. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Quem anda junto tem o mesmo espírito. Tá vendo? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Pois a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Eliseu foi o cara amigão e entendeu o que era ser discípulo de Elias. Nunca caiu uma maldição sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Já Geazi trouxe uma maldição para ele e para sua descendência. Para sempre. Maldição também pode ser para muito tempo. As bênçãos elas duram mais, tá? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Outro exemplo de cara que andou com quem era o cara, Judas. Também se perdeu pela cobiça, pelo dinheiro. 30 moedas de prata, se eu não me engano. Aqui era mais, hein? 70 quilos de prata. Ali já era, acho que a moeda foi ficando mais escassa, né? E Judas vendeu Jesus mais barato ainda. Só que Judas andou com um cara que nem se compara com nenhum desses outros profetas. Só que Judas cumpriu uma profecia. Né? Tem gente que fala: mas se Judas se arrependesse... Cara, era profecia. Só que Jesus queria que ele se arrependesse, pode ter certeza. Jesus quer que todos nós nos arrependamos. Ele não quer que escape nenhum das mãos dele. E por cobiça foi condenado eternamente. Porque ele se matou. Ele tirou a própria vida. Outros caras que andaram junto. E quando um se separou por um tempinho, o outro lá já fez kkk. Moisés e Arão. Os dois, além de irmãos, eles eram amigos. Arão era porta-voz de Moisés, porque ele tinha uma boa palavra, ele tinha uma boa dicção, ele falava bem. Então Jesus preparou Arão para ser porta-voz de Moisés. Quando Moisés subiu o monte, o povo foi lá na cabeça do Arão, e o que ele fez? Um bezerro de ouro.
Não se separe do seu mestre. Não deixe de ir na igreja. Tem pessoas que não frequentam mais o nosso antro. Eu não sei como vai a vida de vocês aí fora. Não sei. Mas se não tá legal aqui, vai para uma outra igreja. Tá cheio de homens de Deus aí fora. Tem muitos homens de Deus aí fora que querem seguidores. Um pastor, ele quer seguidor. Ele quer sim. Você pensa que não, mas um pastor, ele quer seguidores. Não para ele ser louvado, mas que para a tua descendência possa vir salvação. E não maldição, como a descendência de Judas, de Geazi. O inimigo, ele não quer te separar. Ele não quer afetar o teu casamento só no teu relacionamento. Ele quer afetar os teus filhos. Porque ele vai acabar com a descendência. Tem muitos casais que estão juntos, separados. E tu acha que teus filhos estão vendo o quê? Eu tenho que mudar muito, mas eu não vou me separar nunca da minha esposa. Quando eu erro, eu peço desculpa para meus filhos. Erro todos os dias. Tem que pedir desculpa todo dia, cara. Complicado. Mas ele sabe que eu amo ele. A minha esposa sabe que eu a amo. A gente se beija na frente das crianças. A gente não se estapeia na frente das crianças. A gente se beija. A Sara fala, nhaca, credo. Né? Às vezes eles estão os dois juntinhos assim. Eu pego, chamo a Jaque assim, eu beijo no meio dos dois assim, ó. Eles fazem assim, ó. O pai e a mãe tem que se beijar na frente dos filhos. Com calma, né? Com decência, com amor, com carinho. Os filhos não tem que ver nada além disso. Sabe por quê? Porque se teu filho vê isso, e ele vê que você também está feliz com isso, ele vai querer essa felicidade. Ele vai querer uma mulher para dar um beijinho. A filha vai querer o homem para dar um beijinho. Eu acredito que o que está faltando nessa geração é o papai e a mamãe dar beijinho. Abraço, andar de mão dada. Cara, quando eu vejo um casal de idade andando na rua de mão dada, eu acho muito show de bola. Eu acho muito legal. Hoje eu e a Jaque fomos fazer uma caminhada, mas assim, né? A gente é atleta, né? Nós só comemos integral, né? De manhã é açaí, de meio-dia uma saladinha e de noite, às vezes um chá, né? A gente está caminhando 30, 40 metros por dia. Então, aí hoje, quando eu estava caminhando com ela, eu não tinha feito isso. Eu peguei e dei uma flor para ela. Cara, foi legal. Ela pegou a flor, botou aqui no cabelo. Quase morremos. Ela tá ruim ainda da caminhada. A gente andou 4 quilômetros. 2 morro abaixo, 2 morro acima. Morro acima foi complicado. Nós devia ter subido primeiro para depois descer, né? Mas tá bom, a gente foi junto, né? Abandonamos as crianças. Cara, Deus, ele quer que você ande do lado dele. Assim como Enoque andava. Ele quer. Se a gente vai andar como Enoque, acho que não. Primeiro que a gente não vai viver 365 anos, né? Mas o tempo que a gente viver aqui, a gente tem que tentar andar com ele. A gente tem que tentar. Vamos aproveitar, cara, esse final de semana. Vamos junto lá para Brusque, os homens, né? Nova Trento. Vamos junto. Quem não puder ir, paciência. Mas se não der para ir agora, combina pra gente fazer alguma coisa juntos, né? Eu tô fazendo uma cozinha lá, separada. Churrasco para macho. Vou fazer o grupo. Só vai os homens. As mulheres, se elas vão ficar lá embaixo. Nós vamos ficar lá na cocheira no churrasco. É lá em cima, lá no lado da estrebaria. Ah, tem cheio de cavalo. Por isso que é só para homem. Homem de verdade. Vocês sabiam que Davi, quando ele foi passar o reino para Salomão, o que ele disse? Seja homem
seja forte. É por isso que tem um monte de homem, porque não tem um pai que fala isso para o filho. Eu trato o Pedro, às vezes ele fica bravo, de uma forma diferente do que eu trato a Sara. A Sara é uma florzinha delicada. Ela é uma menina, ela é uma princesa. O Pedro é homem. Ele tem que saber que ele é homem. Eu tenho que tratar ele como homem. E ele vai ser tratado como homem. E um dia eu vou falar para ele, seja homem, seja forte, porque quando o pai não estiver aqui, tu vai ter que me substituir, tu vai ter que ser forte. Pronto, acabou. Assim que Davi passou o reinado para Salomão. Salomão foi um dos maiores reis que existiu. Se perdeu. Mas depois, né? Ele não falou para Salomão, ô, meu filhinho, neném do papai, cuidado, tá? Os filisteus têm uma espada desse tamanho. Seja amiguinho deles. Né? Se eles virem, vai para trás da muralha, manda teus soldados lá. Não. Ele falou para ser forte, ponto final. É assim que você tem que falar com seus filhos. E é assim que o pastor fala com a gente e a gente tem que aceitar. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser forte, cara. Ninguém caminha de acordo com alguém se não for forte. Porque o que te leva é forte. Então você tem que ser forte também. Jesus foi muito forte. Os discípulos ficaram com medo, se esconderam. Mas depois morreram até todos eles. Deram a vida. Foram crucificados, foram decepados cabeça, foi crucificado de cabeça para baixo. Cara, eles foram fortes. Eu acredito que o que precisa para nós é força. A igreja não tem influência sobre o nosso país ainda, porque nós não somos fortes o suficiente. Ainda não somos fortes o suficiente. Deus só vai largar alguma coisa sobre as nossas costas quando a gente tiver força para carregar aquilo ali. Enquanto a gente não tiver força para carregar um molho desse tamanho, a gente só vai carregar um fardinho. Enquanto a gente for fraco, enquanto a gente orar pouco, a gente é fraco. Enquanto a gente lê a Bíblia pouco, a gente é fraco. Enquanto a gente não andar com os nossos mestres, a gente é fraco. Quando o pastor não vai visitar a nossa casa, a gente não se prepara. A gente até se cuida para não falar besteira. Meu Deus, o pastor vai vir aqui em casa. E agora? Filho, se o pastor vir aqui, a hora que ele sair, se tu fizer uma besteira, eu vou te moer a pau. Eu não quero ver vocês brigando porque o pastor vai vir aqui em casa. Sabe o que é isso? A gente anda pouco com ele. A gente anda pouco com Deus. Porque se a gente andasse bastante com Deus, bastante com o pastor, bastante com a palavra, bastante com oração, os nossos filhos iam ler a palavra com a gente, iam orar com a gente, iam ver tudo diferente. O tempo que eu oro mais com os meus filhos, eles mudam para melhor. Quando eu deixo de orar, eles pioram. Porque quando eu também deixo de buscar, eu também me afasto de Deus. Então, é eu que pioro. E eles veem eu piorar, para eles é normal piorar também. Nós somos espelhos. Eles se veem em nós. Amém? Tá quase na hora aí? Então eu vou encerrar. Queria deixar essa palavra que veio para mim, com vocês, para a gente andar mais com Deus, mais com os nossos pastores, com os nossos líderes, e ter uma vontade de ser forte. Amém? Deus abençoe. Eu queria encerrar com uma oração, queria que vocês colocassem de pé. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Tua presença, Pai. Nós agradecemos o Teu amor.
Nós também agradecemos quando somos discipulados, ó Pai. Quando somos confrontados, ó Pai. Quando a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Queremos, ó Deus, dar o nosso peito aberto para que Tu entres fazendo morada e fazendo a Tua justiça e a Tua graça sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos de Ti todos os dias. Nós precisamos Te aceitar todos os dias. Nós precisamos andar contigo todos os dias. O meu desejo, ó Pai, é andar contigo. E eu preciso andar contigo. Se até aqui eu não tenho andado contigo, de acordo, eu quero daqui para frente, ó Pai, começar a melhorar. Tudo é um processo. Não é hoje, para segunda-feira, que eu já vou andar contigo de uma forma plena, 100%. Mas começa, ó Deus, 1% cada dia. Para quando chegarmos ao 100%, Tu venha nos buscar, ó Pai. Que nós possamos fazer, ó Deus, morada contigo não só no átrio, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, sair dos locais perigosos, ó Deus. E andar nos locais mais santos. E andar, ó Deus, debaixo da Tua guarda, da Tua proteção e da Tua unção. Mas para isso nós temos que andar de acordo contigo. Assim como Enoque andou, assim como Moisés andou, assim como Elias andou, Abraão, Jacó. Ó Deus, nos ensina, ó Deus, a andarmos como esses homens andaram, ó Deus. Não nessa plenitude total, ó Deus, porque é tempos diferentes. Mas, ó Deus, nós podemos alcançar lugares altos, sim. O avivamento é agora. A geração que provavelmente vai subir é essa, que vai presenciar a Tua volta. Então nós queremos, ó Deus, não sermos observadores. Nós queremos ser os arrebatados, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.